Sou Doralice Santana, formada em administração de empresas. Sou presidente municipal do PMN da cidade de Coelho Neto, estado do Maranhão. Eu entrei na política porque sempre eu me preocupei com o bem-estar do próximo. Porque a partir do momento que você é rodeada de pessoas, por pessoas que estão bem com a vida, tudo flui bem na comunidade, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, né? E sempre as pessoas batendo na minha porta, pedindo alguma ajuda, para que eu intervisse em algum processo. E muitas vezes eu ficava de mãos atadas, porque eu não tinha como ajudar aquela pessoa. Eu não tinha acesso a uma decisão que não cabia a mim. Teria que pedir a outro, a terceiros, né? E eu ficava muito incomodada em não poder ajudá-las. Aí um dia eu falei assim, eu vou entrar na política. Porque a partir do momento que a comunidade me delegar poderes para ajudá-los, eu vou poder ajudar. O PMN tem uma história muito peculiar. Quando eu senti vontade de entrar na política, eu logo imaginei, eu quero um partido pequeno. Porque eu não tenho projeção política no momento, num partido grande, eu serei apenas uma afiliada, ou um eleitor, um pedinte de voto para alguém que já está se aproveitando do sistema. Eu quero um partido pequeno, onde eu possa ter voz, onde a mulher pode ter voz. PMN, aí eu fui na internet procurar partidos pequenos, várias siglas, mas esse PMN me chamou a atenção, o número 33, PMN 33, tá? Falei, bom, eu vou ligar para os dirigentes desse partido. Liguei. Ninguém me conhecia. Falei com... Não, é a doutora Thelma Ribeiro. Aí falei com ela. Do outro lado da linha, batemos um papo de uns 20 minutos. Automaticamente ela disse, quero você no meu partido. Gostei da sua conversa. As mulheres lá enfrentam problemas de toda a ordem. Problemas de ingressar na faculdade, problemas de ingressar no mercado de trabalho, problemas de qualificação profissional em todas as áreas, por falta mesmo de oportunidade, de escolas preparadas para qualificar as pessoas, falta de empoderamento mesmo na política, as mulheres têm medo, têm receio pela sua condição social, elas acham que não podem ou nem têm direito de falar, e eu tenho rebatido isso veementemente nas reuniões que eu faço, nas vilas, nas comunidades, que todas nós temos sim. Aí eu até cito o caso de mulheres bem simples que se tornaram heroínas, assim, porque acreditaram na sua força, na sua coragem, determinação, e viram que tudo que poderiam e que podem falar. Bom, nós estamos com uma meta bastante ousada para enfrentarmos estes problemas, né? O primeiro de todos é levar as mulheres trabalhadoras, tanto da área do campo como da área urbana, área rural e urbana, a condição de desenvolvimento melhor para o seu trabalho, seja ele doméstico, seja profissional. O que é que nós observamos que as mulheres hoje, na região mais pobre do Nordeste, Maranhão, especificamente essa que eu já citei, que é a minha região, as mulheres são muito arrimo de famílias. Por falta de emprego, seus maridos também vão para outras cidades, outros estados. E muitas vezes, quando chegam nesses estados, eles não conseguem um emprego de imediato. E ela fica lá cuidando dos filhos e tem que encontrar um alimento para aqueles filhos, né? E a dificuldade de trabalhar, às vezes ela sabe fazer um crochê, um artesanato, mas ela não sabe comercializar. Às vezes ela precisa melhorar aquele produto para que ele seja agregado valor de mercado. E essa dificuldade existe. Então, nós estamos agora com esse projeto bastante ousado em chamar as mulheres. Estou até com um projeto chamado A Mulher Merece Mais. Oportunidade, respeito, tá? E fazer com que elas acreditem sempre no seu potencial. E formar uma rede solidária de comercialização dos produtos, então confeccionado por elas. Tá?
é encontrar uma cadeia de mercado onde nós possamos fazer parcerias e inserir o produto dessas mulheres nas grandes redes de magazines, nas cidades mais desenvolvidas, né? A sociedade já tem agora uma abertura muito grande com a participação das mulheres na política. Hoje temos uma presidenta que está nos motivando muito a trilharmos esse caminho, tá? E temos cada dia mais as mulheres subindo nos palanques, tomando as rédeas da administração pública e mostrando um grande resultado. E isso está motivando, inclusive, a nossa sociedade masculina, que antes achava que a mulher era capaz apenas de fazer uma boa comida, arrumar uma bela mesa e educar os filhos. E certamente nós fazemos isso com muito, porque já é nato da mulher, mas estamos mostrando que nós somos capazes de fazer um pouco mais. Isso acho que tem orgulhado muito também a sociedade masculina nossa, que antes achava assim que a gente só podia pilotar um fogão, né? Eu quero dizer a vocês, minhas amigas, mulheres extraordinárias, que não desista nunca, não desista nunca, tá? Vale a pena lutar. Eu sempre falei para vocês da minha força de vontade, da minha trajetória de vida, de acreditar. Então, acredite sempre, vamos acreditar que na hora que tiver que acontecer, eu sempre digo, vamos estar sempre com as malas prontas, porque quando o trem passar, a gente não perde mais tempo para arrumar as malas, correndo o risco de perder o trem. Agora é a hora, mulheres, vamos lá. Força e acredite sempre que tudo é possível quando queremos. Meu nome é Miriam Massarolo, eu sou advogada, militante, também sou jornalista e sou presidente nacional do PMN Mulher. Eu entrei para a política, para ser bem sincera, um pouco no susto. Eu não era muito favorável, como a maior parte das mulheres, eu encarava a política como algo assim meio sujo, meio corrupto. Então, não me interessava. Era um caderno do jornal que eu costumava jogar fora. Mas, com o tempo, a minha família sendo muito presente nessa área, eu acabei sendo obrigada a ouvir. Pelo menos na hora do café da manhã, no almoço e na janta, acabava ouvindo sobre política, fui me interessando e fui descobrindo que não existe nada sem política. Se você não tiver a política como fonte, você não consegue resolver nada, nem nesse país, nem no mundo. Eu acredito no PMN. Eu acho que o PMN é um partido que ainda é fiel às suas ideologias. Eu acho que o PMN é um partido que não fecha as portas para as pessoas, permite que as pessoas cresçam, que as pessoas mostrem o seu trabalho. E, justamente por acreditar no PMN, eu não poderia fazer parte de nenhuma outra legenda sem ser essa. Eu não sei falar muito sobre o meu estado, porque, na realidade, o PMN, para mim, ele é um trabalho nacional. Então, eu tenho que ter uma visão ampla, eu tenho que ter uma visão da nação. Eu ando muito por todos os estados e, nesse andar pelos estados, eu vejo que os problemas eles se repetem. Em número, às vezes, um pouco mais elevado num lugar do que no outro, às vezes, uma situação mais grave num lugar do que no outro, mas as mulheres sofrem violência do norte ao sul no país. As mulheres sofrem discriminação em todos os estados do país. As mulheres ganham mais, ainda que façam a mesma coisa. Desculpa, não é nada disso. As mulheres ganham menos, ainda que façam a mesma coisa em todos os lugares do país. Lógico que existem exceções. Essas despontam. Mas a grande maioria sofre os mesmos problemas. Problemas com o marido, com o filho, com a família. E eu acho que a função de uma política, a função de uma dirigente política, é levar para essas mulheres soluções, ou, pelo menos, trabalhar com elas formas de minimizar esses problemas. Num país tão carente como o Brasil, você falar em políticas femininas, você tem que falar de tudo, a gente precisa de tudo. Mas nós acabamos de ter o nosso primeiro encontro nacional. E, nesse encontro nacional, nós levantamos, logo de cara, 3 bandeiras. A primeira bandeira a ser trabalhada é a bandeira
da violência contra a mulher. Não só acenando com a lei, mas fazendo com que ela entenda o que essa lei propõe e que ela possa refletir e utilizar ou não essa lei. Ela não pode agir de uma forma impetuosa, num momento de nervoso, por exemplo, mas ela também não pode deixar de agir se não for simplesmente um momento, mas se for uma constante na vida dela, a situação que ela está vivendo. Também é importante que a mulher entenda que a violência não é só uma violência física. Muita gente encara que violência é eu apanhei. Não é isso. A violência ela pode ser emocional, ela pode ser psicológica, ela pode ser 1000 tipos de assédio. E toda mulher tem que estar consciente dessa variação. Porque se ela não estiver consciente dessa variação, ela nunca vai conseguir enxergar se ela está enquadrada dentro desse problema violência feminina, violência contra a mulher, melhor falando, ou não. A segunda grande bandeira que nós estamos levantando é a bandeira do meio ambiente. E daí nós também temos que trabalhar com as mulheres que meio ambiente não é simplesmente você falar de algo verde, não é você defender as árvores, né, ou a água. Isso também é meio ambiente, mas é um meio ambiente natural. Fora isso, nós temos o meio ambiente urbano, o meio ambiente cultural, e nós temos que defender todos eles. Hoje em dia, uma grande bênção é a informação. Você recebe em tempo real informação no Brasil todo, mas essa mesma bênção pode ser um problema se ela trouxer uma coisa chamada um processo de aculturação. Você perde sua cultura de origem para substituir a sua cultura por algo que não é teu. Então, você fica entre dois mundos. Isso é um problema também a ser combatido. De que forma você pode aceitar e agregar o que for de bom sem perder o que é seu de origem? É uma das nossas bandeiras esse ano também. E uma terceira grande bandeira que nós temos, e isso a gente fala como uma bandeira feminina, mas, na realidade, é da população como um todo, é a bandeira da saúde. Como usar o que nós temos na Constituição garantido como um direito, o direito de todo ser humano, de todo brasileiro, ser atendido na sua saúde. E esse direito ele vem de um dever que é um dever do Estado. Mas não é o que nós vemos. Nós temos dificuldade em sermos atendidos em postos de saúde, nós temos dificuldades em conseguir um remédio gratuito, ou até mesmo de conseguir um remédio que não seja gratuito, mas mais barato. E eu acho que isso tem que ser trabalhado com as nossas mulheres, tem que ser trabalhado nos nossos municípios, porque a saúde é fundamental. Sem a saúde, não vai adiantar a gente falar nem de violência e nem de meio ambiente. Sem a saúde, a gente não vai ter nada. Eu acho que as expectativas para o futuro da mulher na política brasileira são excelentes. Nós começamos em 32, são 80 anos que nós estamos votando. Ainda estamos no processo de luta pelo espaço. Não tem como negar isso. Não adianta a gente virar e falar assim, não temos os nossos espaços. Não, não temos. Mas estamos conquistando os nossos espaços. E quando isso acontecer, eu acho que vai ser uma bênção para a população como um todo. Porque assim como um olhar de mãe é especial, um olhar feminino na política também vai ser especial. Eu gostaria de fazer um chamamento, né, a nível municipal, a nível estadual, a nível nacional. Mulheres, acordem, acordem e venham compor conosco. Os nossos quadros estão abertos, as nossas portas estão abertas. Nós queremos mulheres que estejam dispostas a debater tudo aquilo que pode ser importante para as próprias mulheres, para os seus filhos, para os seus maridos, para a cidade, para o Estado, para a nação. Nós queremos ocupar esses espaços que estão sendo abertos, mas nós queremos que esses espaços sejam ocupados com racionalidade e com responsabilidade. Então, eu peço a todas as nossas dirigentes, todas as nossas mulheres do PMN Mulher, que tragam outras mulheres
e que nós possamos fazer um belo trabalho em função dessa classe, que é ainda uma minoria, ainda que sejamos tecnicamente uma maioria, 51%, nós ainda somos uma minoria. A partir do momento que nós temos que lutar tantos ainda pelos direitos mais básicos. Meu nome é Thelma Ribeiro dos Santos, sou advogada, militante e milito na política por vontade, por gosto, por decisão. A política eu acho que já está no meu sangue. Acho que sempre esteve, muita gente da minha família já participou da política, e era uma coisa que, ainda que eu não buscasse isso, eu acabei entrando na política mais por um desafio. Tem uma história muito particular, é uma história de amor, que se estendeu por tentar realizar um projeto político, onde eu via que as coisas não aconteciam. Homens tentando fazer algo que eu achei que o caminho que eles estavam perseguindo, naquele momento, não era o correto. Estava faltando um trabalho de organização das ideias, né? E você nada constrói se não fizer realmente um projeto. Aquele projeto que você tem um princípio, um meio e um fim, para alcançar o resultado pretendido. E assim foi. Eu tive uma participação já desde o início, mesmo não tendo particularmente atuado na política, mas eu busquei entender o que era preciso ser feito. E participei, eu fui até candidata a vice-presidente da República durante um certo tempo, e achei naquele momento que, se eu me dedicasse àquele momento eleitoral, o trabalho político em si não seria nunca realizado. Então, eu desisti daquela indicação minha como candidata e me dediquei a realizar a tarefa, no meu entender, maior, que era a construção de um partido definitivo. Tive muitos percalços, tivemos momentos que hoje até eles servem, vamos dizer assim, para rir um pouco, né? Situações, porque a legislação determinava a formação de um partido se estabelecendo em pelo menos 1/3 dos estados brasileiros, ou seja, 9 estados. E era uma tarefa, de certa forma, insana, porque você, como eu cheguei a mencionar, os companheiros, você tinha de construir um edifício e, se faltasse uma telha no telhado, pronto, tudo perdido. Você tinha de começar desde o início, voltar às fundações. Então, por essa razão, é que eu achei que teria de montar, primeiro de tudo, um plano de trabalho. E esse plano de trabalho foi tentar construir o partido a partir dos estados que tinham o menor número de municípios, já que a obrigação legal era atender 20% dos municípios de cada estado, de cada um desses 9 estados escolhidos. Então, ao invés de trabalhar os estados que tinham o maior número de municípios, como Minas Gerais e São Paulo, eu busquei os estados menores. E, com 70 municípios constituídos de acordo com a legislação então vigente, eu consegui alcançar o resultado em 11 estados. E, no espaço de um ano, o PMN estava com aquilo que lhe garantia o direito de funcionamento e nos garante até o dia de hoje, que é o seu registro definitivo. Foi uma tarefa que envolveu uma dedicação quase exclusiva, né? Fui obrigada a ceder parte do meu tempo profissional para esse trabalho, mas não me arrependo, não, porque eu acho que abriu um espaço para que eu pudesse atrair para essa atividade política pessoas que estavam muito distantes do mundo político, por assim dizer. E o meu objetivo maior nesse momento era mostrar que era possível se fazer política de uma forma séria, certo? Algo que não é o que você vê no dia a dia, as pessoas descrentes, as pessoas acreditando
que a única forma de fazer política é através da negociação, que é através de um toma lá da cá, através da obtenção de cargos, disso e aquilo. E eu falei, não, isso não é necessário. A gente tem que saber dividir a nossa atividade profissional, que nos dá a subsistência, da atividade política, que é um bem maior. Você não está fazendo algo para obter para você ou para os seus. Você tem de fazer algo para toda a coletividade. Essa coletividade encerra o Brasil como um todo, esse país continental, que precisa ser visto com outros olhos, com os olhos do amor cívico, eu gostar do meu país. Eu, recentemente, tive a oportunidade de passar por 5 países e descobri com muito sentimento que o que falta ao brasileiro é exatamente isto, amor à pátria. Mas não é só esse amor que você vê cantado nos hinos, não. É o reconhecimento do que nós temos. Eu estive em países onde o café da manhã oferecido nos hotéis é inferior a qualquer hotel de 3 estrelas no Brasil. A abundância que nós temos aqui, o tratamento que nós, mesmo dentro das nossas limitações, oferecemos àqueles que de nós se aproximam. O que nos falta é um trabalho mais organizado, é um trabalho, uma visão profissional de como nós devemos apresentar e oferecer o nosso país ao mundo. Isso é que está nos faltando. Isto é que poderia gerar uma infinidade de empregos em todos os níveis de trabalho que uma atividade de hotelaria, de turismo, obriga a ter, desde um plantador de tomate até um gerente, realmente, de um serviço de hotelaria. O serviço de turismo, a valorização do que nós temos de melhor, os nossos rios, a riqueza das nossas florestas, o nosso mar, as nossas praias. Tanta coisa linda nós temos para oferecer ao mundo, mas nós não estamos sabendo tirar disso o melhor proveito. Tanto os homens quanto as mulheres no Brasil, e as mulheres em maior quantidade, já que são maioria, têm esse profundo complexo de inferioridade. Isso eu reconheço em todo brasileiro. Ele se sente inferior e não sei qual é a razão. Esse aqui, eu acho que é o único país que é realmente miscigenado. Um país onde todas as raças, todas as religiões, todo mundo consegue conviver. Nós somos algo sui generis, mas o brasileiro não tem essa consciência. Provavelmente pelo fato de que olham de dentro para fora. Quando você olha de fora para dentro, você olha esse solo aqui, você fala, está explicado por que o Papa se ajoelhou e beijou. Porque realmente nós somos diferentes. Nós temos uma grandiosidade, não só no nosso território, como também nesse ser humano que existe aqui. Nós não podemos continuar pecando, deixando evoluir esse processo de decadência do ser humano. O brasileiro é um povo muito bom, gente muito fina, muito amável. Só precisa aprender, primeiro, a não aceitar mais a impunidade, a se indignar com todos os atos de corrupção que ocorrem à solta por aí e tomar consciência dos seus direitos. Quando o brasileiro aprender a agir assim, a se respeitar, eu tenho certeza que isso aqui tudo vai mudar. As bandeiras que nós temos de desenvolver é despertar nas mulheres, que a mulher ela é, vamos dizer, mais persistente, ela encara com muito mais resistência os azares da vida, as dificuldades. Eu sempre digo que as mulheres são grandes administradoras porque elas conseguem administrar um salário mínimo que o marido ganha, né? E fazer isso durar 30 dias. Então, eu acho que as mulheres, no momento em que elas passarem a olhar a política de uma forma, não como algo para ser afastado, mas algo para você dominar, para você realmente assumir no seu dia a dia, no momento em que as mulheres, como grande maioria, passarem a agir dessa forma, eu acho que nós vamos conseguir dar uma outra feição à nossa pátria.
Eu não tenho dúvida quanto a isso. Porque eu acho que as mulheres, quando querem, elas vão à luta e elas vão em busca daquilo que elas sabem que é o melhor para si. Eu espero que a grande maioria tenha a mesma garra que eu acho que todo mundo diz que eu tenho, né? De não ter medo de encarar o desconhecido, de não ter medo nem vergonha daquilo que não sabe, porque você só não sabe as coisas até o momento que você passa a adquirir o conhecimento a respeito dela. Esse é um momento divisor de águas, né? Eu posso não saber como fazer alguma coisa, a partir do momento em que eu tenho vontade, quero e me dedico, eu vou aprender e pronto, acabou o desconhecimento. Aquilo passa a fazer parte da minha vida, eu posso partir para outras coisas. E eu acho que é isso que as mulheres, basicamente, precisam fazer no Brasil. Elas precisam passar a se interessar por aquelas coisas que não fazem parte, aparentemente, do seu dia a dia. Aquilo que elas acreditam que não lhes afeta, quando, na verdade, afeta sim, afeta em tudo. Desde conhecer como é que se calcula o imposto, né, que está embutido em cada coisa que nos cerca, que nós adquirimos, e tentar saber para onde vai este dinheiro, o que é feito com ele. Será? O que é um orçamento? A mulher tem de saber o quanto é que se arrecada neste país e o quanto se distribui dessa arrecadação realmente para aquilo que nós chamamos bem do povo. As mulheres têm de se interessar por isso, porque quando elas se interessarem, elas vão vão deixar de ignorar as coisas ruins que acontecem na nossa pátria. Ao contrário, elas vão tomar para si a defesa do que deve ser feito de forma correta e justa.